Vambora! Vambora, quinta-feira, dia 18 de dezembro, caminhando aí, né, pra reta final do ano. Daqui a pouquinho já é Natal, hein, bichão? Daqui a pouquinho já é Jingle Bell, né? Ah, meu amigo. Ansioso pro Natal, viu? Não vou fazer nada, vou ficar em casa mesmo. Eu sempre fico ansioso pro Natal. Eu gosto do clima natalino, né? É sempre muito bacana. Enfim, vamos aqui para mais um dia de trabalho. Falar sobre a rodada de ontem. Tivemos apenas 2 jogos movimentando a NBA. Falar sobre esses 2 jogos. E hoje vamos falar bastante de mercado, tá? Falar muito de mercado. Trazer rumores aí pra gente dar uma discutida, discutir opções de trocas. Hoje vai ser bacana. Hoje a galera que curte especulações, hoje vai ser aquele programa que você vai assistir, pô, né? Excitado, né? Hoje é dia de excitação, meu Deus do céu, coisa linda. Ó, vamos lá. Antes só peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo. Vamos aqui para mais uma edição do Switch TV Show, esse programa sensacional. Depois de uma pequena folguinha de ontem, estamos de volta com tudo, animação lá em cima, coisa linda. Antes, né, deixa o like, como eu já falei. Não se esqueça também de dar uma conferidinha lá nas promoções da Centauro. Né, a Centauro tá aí com promoções maravilhosas para esse final de ano. Aqui na seção de basquete, você encontra ótimas opções, ótimas promoções em jerseys não, né, em camisas casuais, em tênis. Olha aí. O KD 17 com 32% de desconto, irmão. Esse aqui tem que aproveitar. Esse aqui tem que aproveitar legal. A bola de basquete da Adidas, 29% de desconto. Vamos aqui, vamos dar uma rodada. Ó, camisa do Brasa. Camisa do Brasa. Retrô, 1994. Deixa eu tirar aqui, ó. Porra, essa aqui, se tiver o tamanho do pai, essa aqui vai fazer parte da coleção do titio, hein? 43% de desconto, olha que coisa maravilhosa. Olha essa colorway do KD 17 também, hein? Pô, não tem erro, cara. Os tênis da linha do KD, você não vai achar um que é feio. É uma coisa impressionante o aproveitamento do homem. Ó, Immortality 4, 15% de desconto. Cara, é muita opção boa. Olha aqui, ó, jersey do Golden State. Coisa linda. Do Heat também, ó, casualzinha pra você sair de casa. Pra você jogar até um basca, dá pra jogar legal. Cara, muitas opções, ó. Sabrina One, 24% de desconto. Esse tênis é lindo. Essa colorway é inacreditável. Enfim, cara, você vê aqui que tem opções pra caramba, ó. Nike Book 1. Esse tênis aqui também é um dos mais hypados do momento. Deixa eu tirar aqui, ó. Ó. Tênis da linha do Devin Booker, uma linha muito usada pelos jogadores da NBA, né? É uma das linhas mais usadas, inclusive. Acho que até saiu uma pesquisa recentemente. E o Nike Book 1 é um dos que os jogadores mais estão usando. O Franz Wagner usa. Eu acho que o Stephen Castle usa também. Enfim, vários jogadores usam a linha do Booker. Então, o que é um sinal bom de que é realmente uma linha boa. E aqui na Centauro você acha aqui, ó, 29% de desconto. Então, dá uma olhadinha, tem certeza que você vai achar algo que te agrade. Pô, chinelinho Crocs aqui, ó. Porra, esse aqui tá lindo. Lucas77 também. Enfim, tem muita opção bacana. E usando o cupom SWISH10, você consegue 10% de desconto em qualquer produto vendido e entregue pela Centauro. Então dá uma olhadinha, vê se o produto é vendido e entregue pela Centauro. Se for, aplica o cupom SWISH10. Que aí você garante 10% de desconto e de quebra ajuda o canal, ajuda o titio. Então se puder dar essa moral, eu agradeço bastante. E vambora, né? Vamos começar aqui a resenha. Vamos começar falando sobre os 2 jogos de ontem. E aí depois a gente passa pra falar de mercado, que é algo que eu particularmente gosto muito de falar. Adoro falar sobre mercado, adoro especular negociações. Eu sou um tarado por mercado. Trade deadline pra mim é onde eu, meu Deus, é o meu Natal, né? É o meu Natal. Trade deadline pra mim é o meu Natal. Ainda não é trade deadline. As grandes trocas não devem acontecer por agora, devem acontecer mais pra frente, em fevereiro, né? Na época da trade deadline. Mas a gente deve ter algumas troquinhas acontecendo. Até janeiro a gente deve ter alguma coisinha rolando.
E aí, vamos dar uma especulada no que pode rolar até lá. Enfim, vamos começar falando sobre os jogos, depois a gente passa para esse assunto de mercado, fechou? Roda a vinhetinha e vambora. Vamos lá, cara. Como eu disse, tivemos 2 joguinhos, né, nessa quarta-feira. Não foram jogos, assim, tão espetaculares, né, com todo respeito aos 4 times envolvidos. Mas foi uma rodadinha, né, meio de ressaca, né? Aquela rodadinha de ressaca. Depois da final da NBA Cup, aquele jogaço entre Knicks e Spurs, rodadinha de ontem era mais uma rodadinha de ressaca. Aí a gente teve, né, o primeiro jogo sendo Cavs e Bulls. Chicago Bulls vencendo o Cavaliers em casa por 127-111. Josh Giddey entregando mais um triple-double. Ótimo jogo do Josh Giddey, né? Foi um dos grandes responsáveis pela vitória de Chicago. A defesa fez um bom trabalho, né? A defesa do Bulls, que é uma defesa horrível. Ontem ela não foi tão horrível, foi boa, tá? Foi boa. Nomes como Vucevic, Trey Jones ali apareceram bem, né? Vucevic fazendo um bom jogo depois de mó tempão. Fazia muito tempo que o Vucevic não ia bem, ontem ele foi bem. O Isaac Okoro também apareceu bem ali no ataque, né? Cortando em direção à cesta, teve uma eficiência muito grande. Até porque o garrafão do Cavs ontem tava uma mãe, né? Sem o Mobley, o Cavs não mostrou resistência no garrafão e o Bulls foi muito bem atacando ali por dentro. O Bulls teve algumas questões, né? Turnovers de novo foram um problema, rebotes de novo foram um problema, né? O time teve vários momentos de apagão durante o jogo, mas no fim saiu com a vitória, isso que é o mais importante, né? Consegue chegar à sua 11ª vitória. E o Cavs segue em crise, né? É uma situação horrível desse time do Cavs, que ano passado foi extremamente dominante na regular, só que nesse ano, bicho, é uma coisa bizarra, cara. É bizarro que o Cavs tá mal. É um time que... Cara, é um time que não compete. Essa é a grande verdade, né? O que tem chamado muito minha atenção nesse time do Cavs, para além dos problemas táticos e técnicos de alguns jogadores, é a apatia, mano. Você vê o banco do Cavs ali durante o jogo, você vê o semblante dos caras, todo mundo apático, saca? Parece que sem muita... Como eu posso dizer? Sem muita vontade. Eu sei que é difícil medir vontade e tal. Não existe uma métrica de vontade do jogador. Mas você vê o semblante dos caras, sabe? Tipo, o time perdendo pro Bulls depois de perder pro Hornets. E eles... Aquela carinha blasé. O único que se salva disso é o Donovan Mitchell, tá? Pra mim, o Donovan Mitchell é o único que eu não critico nesse time do Cavs. De resto, Garland, Mobley, Allen, todo mundo. O próprio Kenny Atkinson. Tá tudo horrível. Todo mundo apático. Todo mundo parecendo que não tá nem aí. E o Donovan Mitchell ali se matando. Ontem mesmo, 32 pontos. Ele fez um jogo ruim contra a Charlotte. Ele foi muito mal. Mas o todo da temporada do Donovan Mitchell é uma temporada aça do Donovan Mitchell. Só que mesmo com ele se matando, parece que o time não... Sabe, não tem aquela vontade do tipo... Pô, vou ajudar o malandro que ele tá se matando aqui, eu vou ajudar ele. Não tem isso. E o resultado é essa campanha medíocre de 15 vitórias e 13 derrotas. É um time que não é muito bom em nada, é um time medíocre em tudo. É um time que piorou em todos os aspectos em relação ao ano passado. E repito, a única coisa boa é o Donovan Mitchell. Só. E é muito pouco, né, para querer competir por algo além de uma primeira rodada de novo. E aí eu bato no mesmo ponto que eu bati, né, recentemente. Existe um cenário onde o Donovan Mitchell pede troca desse time. E a cada derrota, a cada atuação apática como a de ontem, esse cenário ganha cada vez mais força, tá? Eu não duvido nada de chegar ali fim de janeiro e começo de fevereiro,
o Donovan Mitchell olhar pra situação do time e falar, quer saber, irmão, um abraço. Se vocês não estão afim, eu tô afim de competir por alguma coisa. Eu vou competir em outro lugar. Pede troca e vaza. Eu não duvido, porque o Donovan Mitchell, e eu já falei isso aqui, ele já mostrou que ele não tem problema nenhum em abandonar o barco se vê que a parada tá dando ruim. Ele fez isso em Utah. Ele viu que o time do Jazz não ia pra lugar nenhum, ele falou, irmão, foda-se, um abraço, tchau, me troca. Eu não duvido dele fazer isso em Cleveland também não. E vai tá certo de fazer, tá? E se ele fizer, vai tá certo. O torcedor do Cavs não vai poder falar um A do Donovan Mitchell. Porque se tem um cara que desde que chegou nesse time mantém um nível de excelência em atuações, é ele. Garland é uma montanha-russa. O Garland é uma temporada boa, uma temporada ruim, uma temporada boa, uma temporada horrível, e essa temporada do Garland é horrorosa. O próprio Jared Allen também. O Mobley, ele teve uma evolução, só que ele estagnou. Ano passado ele ganhou o DPOY, merecido, tá? Não tô dizendo que ele não mereceu. Mas assim, olhando pra temporada em si do Mobley, foi mais uma temporada medíocre do Mobley. E ele não evolui no ataque, ele não consegue evoluir no ataque. Ontem ele não teve culpa porque ele nem jogou, mas olha os jogos do Mobley essa temporada, você acha que ele, assim, se eu fosse fazer uma lista dos, sei lá, 50 melhores jogadores da temporada, o Mobley não tá. Você tá entendendo? E é um cara que foi DPOY. Então, o Donovan Mitchell, ele é o único que se mantém muito bem em todas as temporadas. Tem jogos ruins, tem jogos tal, normal, como todo jogador. Eu sei que tem uma galera que questiona o Donovan Mitchell em playoffs. Eu acho uma loucura questionar o Donovan Mitchell em playoffs. Eu acho que, assim, ele sempre entrega. Ele sempre entrega. Sozinho é difícil também. Ano passado, brincadeira, né? Cavs esfacelado de lesões, ele ali jogando, no sacrifício, dando a vida. Fazendo de tudo pro time ganhar do Pacers. Difícil, né, cobrar mais do Donovan Mitchell ano passado. Mas enfim, eu sei que tem gente que cobra. Eu acho exagero. Eu acho o Donovan Mitchell um craque de bola. E ele tá, mano, ele é uma ilha nesse time do Cavs. Ele é a única coisa de bom que tem nesse time. É extremamente decepcionante. A sorte do Cavaliers é que existe o senhor Los Angeles Clippers. Porque se não existisse o Los Angeles Clippers, o Cavs seria com sobras a maior decepção da temporada. Mas com sobras. É que o Clippers é uma coisa desesperadora, é uma coisa ridícula que acontece por lá. Mas o Cavs, cara, é a segunda maior decepção tranquila. É bizarro que esse time caiu em relação ao ano passado. Bizarro. E não é que, perdeu peças importantes. Não. Tá geral ali. Beleza, tá lidando com lesões, mas, irmão, nesse leste, mesmo com as lesões, era pro Cavs estar deitando. Ou pelo menos confortável. E não tá. E não tá. Então, mano, cara, é foda, mano. Eu realmente acho que o Cavs corre um risco real de perder o seu franchise player. Eu acho. Não tem especulação sobre isso ainda, mas se as coisas não melhorarem por lá até o meio de janeiro, mais ou menos, eu acho que conversas começarão a ser feitas ali nos bastidores. E eu acho que existe sim um risco de, nessas conversas, o Donovan Mitchell olhar e falar, irmão, quer saber? Um abraço. Falou. Me troca pra algum time bom aí, né? Assim, até é difícil agora pensar em cenários de troca envolvendo o Donovan Mitchell, porque é um jogador com salário alto e tudo, então é uma troca difícil de ser feita. Mas realmente eu não duvido, cara. Realmente eu não duvido, porque tá muito feio, cara. Tá muito feio ver o Cavaliers jogar. O torcedor pode falar melhor do que eu. Tá feio. Feio. Time blasé. Isso é o que... Porque se o time perde querendo, vontade, beleza. Agora não, cara. O time perde apático, mano. Apático. Isso é o que mata, mano. Isso é o que mata. Enfim. Na sequência, né, o último jogo a gente teve Grizzlies e Minnesota, jogo lá em Minneapolis, né, os dois times sem seus principais jogadores, Ja Morant não jogou e o Anthony Edwards também não jogou, né, os dois franchise players. E aí, foi um jogo, cara, equilibrado, não foi um jogo bonito, foi um jogo bem do feio, mas foi um jogo equilibrado, onde no fim o Memphis saiu vencedor por 116 a 110, né, o Memphis
né, foi mais consistente do que Minnesota. Minnesota teve muitos momentos de apagão no ataque. O ataque muitas vezes travou, parou de pontuar, né, do nada. E o Memphis foi um pouco mais sólido, foi um pouco mais consistente. Teve também, né, a atuação muito forte do JJJ. 28 pontos, 12 rebotes e 3 tocos pro Jaren Jackson Jr. Fazendo uma boa temporada do JJJ, inclusive, viu? Tem sido pouco falado. Foi muito bem. O Jock Landale ontem, né, teve um jogo muito forte, foi muito bem ali no perímetro, matando bolas de 3 importantes ali no final do jogo. Terminou a partida com seus 20 pontos, tá? 20 pontos, liderando ali o banco do Memphis, que foi bem, né? O banco ontem do Grizzlies produziu 44 pontos, foi bem pra caramba. O Landale foi responsável por 20 desses 44, então ele foi o principal reserva do Memphis ontem, foi muito bom. E aí, Memphis conseguiu sair com a vitória, venceu a sua 13ª partida e o Minnesota sofreu sua 10ª derrota na temporada. Minnesota que teve o Randle como seu principal destaque, 21 pontos, mas igual eu falei, né, o que quebrou o Minnesota ontem foi a falta de consistência no ataque. Muitas vezes, em muitos momentos de 2, 3 minutos ali, o time parou de produzir, parou de pontuar, e aí Memphis foi muito bem capitalizando em cima disso e mereceu sair com a vitória, tá bom? Então, é isso. Sobre os dois jogos, é isso. Vamos agora passar para o bloco sobre o mercado, né? Porque o mercado da NBA está aberto, né? O mercado está aberto oficialmente. Basicamente, todos os jogadores da liga podem ser trocados já, né? Acho que são 95% dos jogadores podem ser trocados. Alguns ainda não podem, alguns vão poder ser trocados só a partir de janeiro, se não me engano. Mas a maioria já pode ser trocada agora. E aí, especulações, rumores já começam a pintar, né? Tem alguns jogadores que meio que é quase certo, né, que serão trocados. Eu até fiz uma listinha aqui para trazer para vocês de nomes que eu tenho uma certa convicção de que ou serão trocados ou os times vão pelo menos tentar trocar eles, né? Porque alguns vão ser difíceis de serem trocados por questões de salário, questões físicas também e tal. Tem alguns nomes que são difíceis de serem trocados, mas são nomes que eu acho, tenho uma quase certeza que os times vão pelo menos tentar. E aí eu até listei aqui uma possibilidade de troca envolvendo, né, cada um desses nomes. Para começar essa listinha de nomes que eu acho que vão, né, ser pelo menos testados no mercado, tem o mais óbvio de todos, que é o Kuminga, né? É muito óbvio que o Kuminga vai ser trocado, não tem nem dúvida em relação a isso. Inclusive, tem informação, né, sobre o Warriors querer trocar o Kuminga, mas daqui a pouco eu comento mais sobre isso, porque eu preparei uma listinha com alguns alvos que o Warriors pode ter usando o Kuminga como moeda de troca, mas isso é mais pra frente. O Kuminga pra mim é um cara que vai ser trocado, né? Isso é muito óbvio. É um cara que tem um valor de mercado interessante, tem um bom contrato, é um contrato bom pra você usar numa troca, não é um contrato tão ruim assim pra você absorver. Jogador jovem, com potencial, então é um cara com certo valor. Eu acho que o Golden State pode usar ele para conseguir um bom ativo. Uma troca possível que eu montei aqui, é uma troca que eu acho que seria muito boa para o Golden State, é Kuminga e Podziemski por Miles Turner, né? Com toda essa indecisão sobre a questão do Giannis e tal, se por acaso o Giannis realmente pedir uma troca, obviamente o Bucks vai ativar o modo rebuild e aí o Miles Turner vai acabar virando moeda de troca. E aí é um nome que o Golden State pode muito bem buscar usando o Kuminga, né? O pacote Kuminga e Podziemski é um pacote que eu acho que o Milwaukee aceitaria, né? 2 bons jovens para uma reconstrução, acho que valeria a pena. Daria até para envolver uma primeira rodada aqui, mas sinceramente eu acho que se colocar uma primeira rodada já ficaria meio que um overpay. Porque apesar de eu adorar o Miles Turner, ele não é um All-Star.
entendeu? Ele é um ótimo jogador, é um jogador muito raro. Eu sempre falo, né, que o arquétipo de pivô do Miles Turner é muito raro na NBA. Você tem no máximo 3, 4 caras do mesmo arquétipo, né, que é esse rim protector de elite que é muito bom arremessando de 3. Você tem ele, você tem Chet e você tem o Embiid. Basicamente são esses 3. Né? Então é um arquétipo de pivô muito raro. Então ele tem um valor alto por conta disso. Mas ele não é uma estrela. Então por isso que eu acho que envolver uma primeira rodada talvez já tornasse um overpay. Mas Kuminga e Podziemski por Miles Turner eu acho que é uma troca super possível se o Bucks entrar em reconstrução. Se o Giannis pedir troca. Mas mesmo se não, acho que dá pro Warriors usar o Kuminga em outras negociações. Pode buscar outros nomes que daqui a pouco eu falo sobre quando eu trazer, né, essas opções aí de ativo, de alvos, né, pro Golden State. Inclusive, já vou falar até agora, né, já que eu toquei já no assunto, eu ia falar mais depois, mas eu vou adiantar aqui a pauta, só para trazer aqui para vocês, né, para ilustrar, saiu a informação essa semana, né, do Mark Stein, de que o Golden State vai explorar o mercado do Kuminga, o que não é nada surpreendente, né, tá aqui. A expectativa cresce para que o Golden State Kuminga se separe em janeiro, assim que o seu novo contrato permitir que ele seja trocado. A mesma coisa de antes. JK, né, vai ter minutos em outro time e o Warriors vai tentar recuperar ativos de volta. Então o Warriors vai tentar trocar o Kuminga. Igual eu já falei, ele é um jogador que tem um valor de mercado interessante, jovem, atlético, bom potencial, tem um contrato acessível, então é um bom ativo. E aí, né, o Warriors tem alguns nomes que pode buscar usando o Kuminga. Algumas opções que eu listei aqui. Uma é o Miles Turner, né? Já adiantei, mas o Miles Turner é uma opção que eu acho super boa, né? Kuminga, Podziemski eu acho que seria o suficiente para pegar ele, caso o Bucks opte por entrar em reconstrução. Aí depende da decisão do Giannis. Se o Giannis ficar, o Miles Turner não é trocado. Se o Giannis pedir para sair, pedir para ser trocado, aí eu acho que o Bucks com certeza vai trocar o Turner. E aí, um pacote Kuminga e Podziemski seria bem interessante. O Miles Turner adicionaria um espaçamento e uma proteção de aro que esse Warriors não tem na posição de pivô. Ah, mas o Quinton Post está evoluindo. Beleza, o Quinton Post, mesmo se ele chegar no máximo da evolução dele, ele não vai ser o que é o Miles Turner. Entendeu? O Miles Turner, ele é um jogador consolidado, é um jogador já aprovado em playoff, fez um playoff incrível por Indiana, jogador extremamente experiente, né? É um ótimo jogador, um cara muito bom. É um cara que eu projeto no Golden State há muito tempo, já faz anos que eu falo de Miles Turner no Warriors. E se o Giannis pedir troca, essa pode ser a melhor oportunidade que o Warriors já teve de pegar ele. Então, é uma opção que eu acho super viável, usando o Kuminga. Outra opção é o Michael Porter Jr., né? Michael Porter, obviamente, vai ser trocado, inclusive, né, já tem informação sobre isso. Informação de ontem. Informação do Eric Slater, ele soltou, né, que o Brooklyn Nets está disposto a trocar o Michael Porter até fevereiro, então, obviamente, ele vai ser trocado. Inclusive, ele é um dos nomes da minha lista, né, de jogadores que com certeza vão ser trocados. Então, o Warriors pode ir atrás dele, é um nome que eu acho muito bom pro Golden State. Defensivamente, ele não vai te entregar muita coisa, ele é um cara que defensivamente tem muitas questões. Mas ofensivamente ele é muito bom. Ele tá tendo média de 25,8 pontos. É uma coisa absurda o que ele tá jogando. Um aproveitamento lá em cima na linha de 3. Um jogador já aprovado em pós-temporada. Campeão em Denver. Então é um jogador que chegaria para contribuir de forma imediata. É chegar, botar a camisa, ser titular e ser essa opção no perímetro para ajudar o Stephen Curry. Assim, ele é um cara que eu vejo com muito bons olhos. O problema do Michael Porter, e é o que pode fazer o Golden State não ir atrás dele, é o salário, né? Um jogador que ganha 38 milhões nessa temporada e vai ganhar 40,8 na próxima. Então, né, você ter o Michael Porter no time faria o Golden State ter 4 jogadores de contrato altíssimo, assim. Né? Butler, Curry, Green e Michael Porter. O entorno desses 4 seria difícil de ser montado porque o time ia acabar perdendo muita profundidade. Mas é um nome que, para agora, resolveria muitos problemas do Golden State, especialmente e exclusivamente, né, problemas ofensivos. E aí, cara, você pega aí Kuminga, Muri
alguém ali pra completar salário e uma first, eu acho que dá pra pegar. Ah, Luiz, uma first pelo Michael Porter? Cara, o Brooklyn não vai trocar o Michael Porter se não ganhar pelo menos uma escolha de primeira rodada. O mínimo é uma first e bons jovens. Eu acho que é o mínimo que o Brooklyn vai pedir, até pela valorização que o Michael Porter tá tendo nessa temporada, né, por estar jogando tão bem. Então não vai ter como. O Golden State, se quiser o Michael Porter, vai ter que botar uma pique aí na brincadeira. Mas eu acho que vale a pena. Pensando no curto prazo, eu acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena. Então, é uma outra opção, juntamente com o Miles Turner. Uma outra opção, que essa eu também acho maravilhosa, inclusive é a última opção que eu listei aqui, é o Trey Murphy. Né? Trey Murphy é outro cara que pode estar disponível. Daqui a pouquinho eu falo mais sobre a disponibilidade dele. É um jogador que tá meio que sobrando lá em New Orleans. Não faz muito sentido o Pelicans manter o Trey Murphy, sendo que é um time que não tá competindo por nada, não tá vencendo. Então, ele tá sobrando, né? Assim como outros jogadores lá do Pelicans, Herb Jones. Então, eu acho que é um nome que o Golden State pode buscar. É um cara que vai custar, vai ser caro, né? Eu acho que pelo menos umas 2 firsts vão ter que ser envolvidas aí, né? Mais Jonathan Kuminga e alguém ali para bater salário. Então, é uma troca que vai sair cara pro Golden State, mas é um ganho muito grande. Né? Um jogador que te entrega uma defesa muito boa, né? Um cara alto, um cara com uma baita envergadura, tem ali uma versatilidade posicional defensiva muito interessante. E ofensivamente, mano, é um monstro. 21 pontos de média nessa temporada, com quase 3 bolas de 3 convertidas por jogo. Um cara que tem um aproveitamento absurdo na linha de 3, é um dos melhores arremessadores da liga. Jovem pra caramba. Mano, é um jogadorzaço, assim. Eu acho o Trey Murphy um jogadorzaço. Caberia em qualquer time, né? E olhando para as necessidades que o Golden State tem, cara, o Trey Murphy ele resolve quase todos os problemas do Golden State. Quase todos os problemas, sabe? É um jogadorzaço. E tem um contrato excelente, né? Ele tá no primeiro ano de um contrato de 4 anos, 112 milhões. É um contrataço super bom. Muito melhor do que o do Kuminga, por exemplo. Então, cara, eu acho que é um nome que o Golden State tem a obrigação de ir atrás. Ah, Luiz, e Lauri Markkanen? Cara, eu adoraria Lauri Markkanen no Golden State, mas pelo que vem sido falado por insiders de Utah, parece que o Lauri Markkanen tá feliz e vai querer permanecer por lá mesmo. Até porque o Jazz tá competindo, né? O Jazz hoje tá em zona de play-in, se não me engano. Então, ele tá num time competitivo, né? Ele tá num time competitivo. E algumas informações de bastidores falam que o Markkanen, ele meio que se traumatizou, né? Depois da troca do Bulls pro Cavs. Parece que ele meio que deu uma traumatizada, né? Por conta da troca. Então parece que ele não vai querer ser trocado agora. E o Lauri Markkanen é um jogador que o Jazz só vai trocar se ele quiser. Se o Lauri Markkanen não pedir uma troca, eu acho que o Jazz não vai trocar ele. Porque é um jogador muito bom, um cara que tá adaptado ao sistema do Will Hardy, tá fazendo parte dessa montagem de elenco. É um jogador relativamente jovem ainda, não é um cara velho, que tá no seu melhor momento, tá no seu auge. Então acho que o Jazz não vai trocar o Markkanen, a menos que ele chegue e fale, galera, me troca. Então, eu acho que o Markkanen meio que tá fora de cogitação. Inclusive, na minha lista de jogadores que devem ser trocados, o Lauri Markkanen não vai aparecer por conta disso. Então, Markkanen eu acho que não é mais acessível. Agora, Trey Murphy, Miles Turner e Michael Porter Jr. são 3 nomes que eu acho que o Golden State pode muito bem ir atrás, usando, né, o Kuminga como o grande atrativo, né, no pacote. Claro que tem outros nomes menores que o Golden State pode ir atrás, tipo um Derrick Jones Jr., eu acho que caberia super bem no time. Enfim, tem outros nomes, mas pra mim esses 3 são nomes que chegam e de fato resolvem muitos problemas. Miles Turner resolve defesa de garrafão e espaçamento. Michael Porter Jr. ajuda muito no espaçamento, ajuda muito no ataque. É um cara que vai colocar pontos no placar para ajudar o Curry e o Butler. E o Trey Murphy ajuda em tudo. Espaça, atlético, né, tamanho posicional maravilhoso, bom na defesa, jovem, contrato ótimo. Então, os 3 são ótimas opções que o Warriors pode ir atrás usando o Kuminga, que é um dos jogadores que eu tenho uma convicção de que vai ser trocado. Seguindo a lista, Trey Murphy. Né? Trey Murphy é outro que eu tenho poucas dúvidas de que vai ser trocado.
Não faz muito sentido, na minha visão, o Pelicans manter ele. Não faz muito sentido. Com o time do jeito que tá, tem que capitalizar em cima do Trey Murphy. Tentar arrumar escolhas de draft. E aí pode trocar ele tanto pro Golden State, por Kuminga, né, 2 ali picks e alguém para bater salário. Ou pode explorar mais o mercado dele, né? Uma opção interessante é uma troca com Detroit, né? Detroit é um time que precisa de mais arremesso e o Trey Murphy seria uma ótima. E aí um pacote que o Pelicans poderia pegar de Detroit seria tipo Tobias, Ron Holland e 2 firsts, né? O Pelicans tem, o Pistons tem a first de 27, que tem proteção top 5, e a first de 2030, sem proteção. Né? Então o Pelicans poderia pegar essas 2 firsts, mais um bom Ron Holland e um Tobias que sempre tem mercado. E aí manda Trey Murphy, Saddiq Bey e alguém para bater salário. Eu acho que é uma troca boa para New Orleans. É uma troca boa pro Pistons e uma troca boa pro Trey Murphy, porque ele vai para um time que lidera o leste e que tem tudo para, né, fazer muito barulho na pós-temporada. Eu acho que é uma opção interessante. Né? Tem outras opções também. Se fala bastante também sobre a possibilidade do Lakers ir atrás. Eu acho que o Trey Murphy é muito caro pro Lakers, porque o Lakers pode oferecer hoje. Mas é algo que é citado. Mas Detroit e Golden State são 2 opções que eu acho bem viáveis pro Trey Murphy, que é um nome que eu tenho poucas dúvidas de que vai ser trocado. Assim como o Herb Jones, né? O Herb Jones é outro cara que tá sobrando lá em New Orleans. É um dos melhores defensores de perímetro da liga, na minha opinião. É o melhor defensor de perímetro da liga. Eu acho que tem uma disputa boa entre ele, Lu Dort e o Caruso. Pra mim são 3 dos melhores. J-Dub também entra nessa brincadeira. Mas pra mim o Herb Jones é o melhor. É um defensor de perímetro inacreditável. Você vê jogadores, né, falando sobre os melhores defensores da liga e todos falam do Herb Jones. Ele é um defensor absurdo. Não tenho nenhuma dúvida de que se ele tivesse no mercado maior, ele seria muito mais comentado. Muito mais. Mas é um jogadorzaço. Ofensivamente, eu não acho ele tão bom assim. É um cara que tem ali um arremessozinho e tal, mas a teoria do Herb Jones no ataque é muito melhor do que ele de fato é. Acho que no ataque ele não vai te agregar tanto quanto um Trey Murphy, por exemplo. Mas defensivamente ele é um pitbull, mano. É uma coisa inacreditável que ele é bom na defesa. E aí, o que vem sido muito falado é sobre Lakers, né? Inclusive, até trazer aqui pra mesa, trazer aqui pra roda. Temos aqui, ó, a informação do Mike Scotto de que o Lakers quer muito contar com o Herb Jones, né? Que existe sim o interesse do Lakers. O problema é o preço, né? Que segundo aqui o Mike Scotto, que o preço do Herb Jones hoje seria avaliado em 2 firsts. E aí, meu amigo, 2 firsts, aí já fica meio difícil pro Lakers. O que o Lakers pode oferecer é uma first, a de 2031, Dalton Knecht, que, querendo ou não, é uma first, e Max Kleber para bater salário. É um pacote maravilhoso? Cara, não. Eu acho que tem outros times que podem oferecer mais pro Pelicans, tipo o Bucks. O Bucks que tá nessa de tentar convencer o Giannis a ficar, o Bucks pode pegar ali Bob Portis, André Jackson e uma first de 2031 que tem e mandar. Acho que é um pacote melhor do que o do Lakers. Porém, não sei, às vezes o Herb Jones quer ir pra lá, às vezes o Herb Jones quer e quer jogar em Los Angeles, e aí ele pode bater o pé, e aí o Pelicans faz a vontade do cara. Não sei se ele tem moral pra isso lá em New Orleans, mas não sei, é uma opção. Eu acho que o Herb Jones, independente pra onde que ele vai, eu acho que ele vai ser trocado, acho que ele não termina fevereiro jogando no Pelicans, sinceramente. É um cara que tem um contrato muito bom, o contrato dele é maravilhoso. Então eu acho que é outro nome que dificilmente fecha a temporada no mesmo time. Então é um cara que eu acho que vai ser trocado. A partir de janeiro é um nome aí que deve
pipocar legal no mercado. Já está pipocando legal, né? Na real. Então, é isso. Acho que o Herb Jones é outro, assim como o Trey Murphy. Outro nome que eu tenho poucas dúvidas que vai ser trocado, ou que pelo menos vão tentar trocar, é menino Lamelinho, né? Já foi reportado que o Chris... Esqueci, Chris Haynes falou, né? Que o Hornets... Chris Haynes não. Quem foi que falou? Enfim, me fugiu a fonte. É do Yahoo. Mas enfim. Ele soltou um relatório recentemente falando que o Hornets estaria disposto a trocar o LaMelo, que não enxerga ele como o futuro da franquia. Ele também falou que o LaMelo estaria insatisfeito e tal, então meio que uma ruptura tá caminhando para acontecer. O difícil em relação ao LaMelo é achar alguém disposto a abrir mão de ativos por ele, porque o LaMelo... E aí, cara... Foda, porque eu meio que criei a fama de ser hater do LaMelo. Mas não é que eu sou hater do LaMelo. Eu só considero o LaMelo um jogador muito superestimado. Porque ele é um cara talentoso, né? Em questão de highlight, é um dos grandes que a NBA já teve. Né? Um dos maiores highlight makers que a NBA já viu. Mas é um jogador, bicho, que defensivamente ele não vai te entregar nada. E é um jogador que tem, né, a persona do peladeiro, né? Tipo... Um cara que toma decisões muito equivocadas em vários momentos. É um cara que não está acostumado. E, na verdade, ele nunca esteve num cenário competitivo. Então, eu não sei o quão competitivo, de fato, o LaMelo Ball é. Pode ser que no primeiro playoff que ele for, ele vira um leão. Mas a gente não tem isso. Então, é um cara que eu não considero um jogador competitivo, né? Então, é um cara que não dá muito pra você não dá pra você confiar no LaMelo. E fisicamente é um absurdo que ele se machuca. É um cara que não consegue ficar saudável nunca. Então é muito difícil eu ver 3 times, por exemplo, dispostos a abrir mão de um caminhão de coisas pro LaMelo. Porque é um jogador de alto salário. Então uma troca pelo LaMelo vai te dar uma depenada. Entendeu? O único cenário que eu vejo é um time desesperado. É um time que tá na merda e que precisa tentar salvar a temporada de alguma forma. E aí a opção que eu vejo é o nosso clipudo, né? Los Angeles Clippers. É a cara do Clippers pra tentar salvar a temporada ali, trocar pelo LaMelo. E aí o que o Clippers pode oferecer? Pode pegar John Collins, Bogdanovic, Cam Christie e uma first e tentar a sorte. Se não quiser abrir mão de jogadores muito importantes, é isso que o Clippers pode fazer. E aí traz o LaMelo, monta ali um trio com LaMelo, Harden e Kawhi, um trio que é fadado ao fracasso, mas tenta e vê o que dá. É o cenário que eu vejo. O único cenário que eu vejo um time abrindo mão de ativos pelo LaMelo hoje é um time desesperado. É um time que não tem perspectiva de futuro, que tem um monte de veterano e que precisa salvar a temporada. E que tá ruim e que tá mal na temporada. Aí é o Clippers. É o Clippers que eu vejo com essa possibilidade. A gente pode argumentar. Será que um Bucks não tentaria uma loucura pelo LaMelo? Poderia até tentar, mas é muito difícil bater salário. Né? Eu vi Toronto sendo especulado no LaMelo. Eu acho que é loucura o Toronto ir atrás do LaMelo. Eu acho que é uma troca que não faz muito sentido pro estilo de jogo de Toronto, né? Eu não acho que seria uma boa. Cavs talvez, mas eu não acho que o Cavs está tão desesperado assim. Eu acho que o Clippers está muito mais desesperado e aí é o que eu vejo fazendo sentido. Sim, eu não faria essa troca se fosse o Clippers, tá? Sim, mas é o que faz sentido dado o histórico do Clippers, né, essa gestão de Jim Carrey e o desespero que o time tá, porque a pick deles desse ano não é deles, é de OKC, eles têm um Harden ali e um Kawhi Leonard com contratos altos, então meio que eles têm que tentar dar um jeito de salvar essa temporada, e aí pode ser que eles avaliem que trocar pelo LaMelo é uma forma de salvar. Então é isso, mas o LaMelo é um cara que eu acho que o Hornets definitivamente vai tentar trocar.
dependendo da proposta que chegar, talvez o Hornets troque o seu, né, franchise player. Então, LaMelo, Herb Jones, Trey Murphy, Kuminga, Michael Porter Jr. vai ser trocado também, isso aí já é fato. E aí, Golden State pode fazer a proposta que eu citei, né, Kuminga e uma first ali, e Podziemski. Era essa a troca? Com Podziemski? Ou eu tô maluco? Não, Kuminga, Muri, alguém pra bater salário e uma first, tá? O Warriors pode tentar oferecer isso, acho que é um pacote ok, né? Um time que pode fazer uma proposta melhor, não sei se é tão melhor assim, mas uma proposta boa é o Bulls, né? Bullsão pode tentar, pode achar que dá pra brigar nessa temporada, e eu até acho que dá, e trocar pelo Michael Porter. Você pega ali Patrick Williams, Zach Collins, né, e uma first de 26, dá pra tentar fazer negócio. Acho que dá pra fazer negócio. Né? Acho que o Bucks poderia tentar o Michael Porter pra tentar convencer o Giannis a ficar. Acho que poderia ser uma boa. Enfim. Mas acho que é mais ou menos esses. Golden State, Bulls e talvez o Bucks. Acho que são os 3 times que eu mais vejo indo atrás do bom Michael Porter Jr. Que é muito bom, é bom jogador. A galera tem uma visão meio deturpada dele por conta de alguns jogos ruins que ele fez em pós-temporada. Mas, no geral, acho o Michael Porter um jogador muito bom. E essa temporada dele é excelente, né? Então, é um nome que eu acredito que... Tenho certeza que vai ser trocado em algum momento. Né? Acho que a partir de janeiro a troca do Michael Porter já vai rolar. E aí, vamos lá. Quem mais? Vão lá pra Dallas. Dallas tem uns bonecos, né? Um que já é certo que vai ser trocado, inclusive saiu hoje a informação, é o DeAndre Russell, né? A informação saiu, né? Saiu ontem até a informação de que o Dallas já disponibilizou o DeAndre Russell para troca, né? Foi uma contratação que já se provou errada, né? A teoria, né? A teoria da contratação do D'Angelo era até boa, assim, até fazia sentido o Dallas pegar o D'Angelo. Mas, mano, se provou um puta erro, né? Não deu certo, ele é banco de um jogador que nem draftado foi, que é o Ryan Nembhard, que tá jogando muita bola, tá? Muita bola. Então, assim, deu errado pra caralho, então o Dallas vai tentar capitalizar em cima do D'Angelo. O problema é conseguir um trouxa pra trocar pelo D'Angelo. O que eu acho que vai acontecer é o D'Angelo fazer parte de um pacote envolvendo outros jogadores de Dallas, como, por exemplo, o Anthony Davis. O Anthony Davis é outro que eu acredito que vai ser trocado. Mesmo ele voltando bem de lesão, eu acho que Dallas... Na verdade, já foi reportado, né, que Dallas vai montar um time pro Cooper Flag a partir de agora. Ele vai ser o foco. E aí o Anthony Davis meio que vai rodar para viabilizar essa montagem de elenco, para trazer ativos que viabilizem essa montagem de elenco ao redor do Cooper Flag. E aí é nessa que eu acho que o DeAndre Russell pode rodar. Tipo, bota o D'Angelo ali junto com o Anthony Davis, dá uma disfarçada e aí manda para algum time. O Anthony Davis, sim, eu vejo ele tendo um mercado interessante, apesar das questões de lesões aí, que a galera fala bastante, e eu já falei várias vezes que não é bem assim, o Anthony Davis ele não é tão de vidro quanto a galera acha. Não é. Depois, por favor, peguem o número de jogos do AD nos últimos anos lá no Lakers e pega o número de jogos que ele jogou em playoffs pelo Lakers. Ele jogou todos, tá? Então ele não é tão de vidro quanto a galera pinta. A galera exagera muito em relação ao AD. Então eu acho que o AD ainda tem um bom mercado. Uma troca que eu acho muito interessante, eu já falei sobre ela aqui algumas vezes, é com a Atlanta, né? Eu acho que uma troca de Anthony Davis pra Atlanta, puta, mano, é muito boa. E aí a Atlanta tem duas opções. A Atlanta pode montar um pacote com o Trae Young, se quiser trocar o Trae. Ou se quiser um all-in com o Trae Young, com o Jalen Johnson e os carai, a Atlanta pode pegar Porzingis, Azanil e o Luke Kennard e uma first, que tem de 27, e tentar. Eu acho que é um pacote que eu acho que Dallas poderia aceitar, né? Ah, Luiz, mas por que Dallas pegaria o Porzingis? Porque o Porzingis é expirante. Então, o contrato do Porzingis não termina essa temporada e aí abre-se
um espaço relevante no cap de Dallas para ano que vem, que é uma free agency que vai estar bem interessante. Então o Porzingis chegaria com essa questão de ser um inspirante para abrir espaço no cap para ano que vem. Então eu acho que é uma troca que Dallas poderia fazer, e aí, né, se Dallas quiser despachar o D'Angelo, aí vê com a Atlanta, se envolve mais algum jogador e aí dá uma encorpada na troca. Mas é uma negociação que eu acho interessante, tanto para Atlanta como para Dallas. A Atlanta eu acho que ficaria um time muito mais forte com Anthony Davis. Você ter Anthony Davis, Jalen Johnson, Trae Young, Alexander Walker, Risa Shea. Puta, mano, é um puta time, cara. Nesse leste é pra brigar com o Knicks, assim, de igual para igual. De igual para igual, né? E pra Dallas é igual eu falei, ganha uma first, ganha um bom jovem como o Azanil, ganha um bom ativo de troca no Kenar e ganha o inspirante do Porzingis que vai abrir espaço no cap pro ano que vem. E aí pode explorar outras negociações. Chicago é um time que eu vejo podendo ir atrás do Anthony Davis. Toronto é um time que pode ir atrás do Anthony Davis. Aí sim, eu acho que seria uma boa pra Toronto, se encaixaria bem com o time. Pô, um time com Anthony Davis e Scottie Barnes, puta que pariu, a defesa desse time é uma coisa inacreditável. Né? É papo de brigar para ter uma das 3 melhores defesas da liga, tranquilamente, né? Então, o Anthony Davis é um cara que eu vejo ainda tendo muito mercado e é um cara que eu também tenho poucas dúvidas de que vai ser trocado. O Klay Thompson é outro que eu também tenho poucas dúvidas de que vai ser trocado, né? Eu não vejo o Dallas mantendo o Klay Thompson. A questão do Klay é que ele vai querer ir para um time contender. E aí, bicho, é aí onde eu vejo a dificuldade de montar um pacote pro Klay Thompson, porque qual contender trocaria pelo Klay? No Oeste, eu sinceramente não vejo ninguém. Só o Golden State, mas aí é por uma questão emocional. Agora, no Leste, aí eu posso ver, tipo, um Magic trocando pelo Klay. Eu acho que faria sentido, porque o Magic precisa de arremesso e o Klay te oferece isso. Inclusive, o Klay ele vem numa sequência boa de jogos, tá? Ele começou a temporada horrível, mas ele deu uma melhoradinha. Tem que ser falado. Então, acho que o Detroit poderia ir atrás do Klay. Mas é isso, assim. O mercado do Klay é muito restrito. Muito restrito. Então, eu tenho a dificuldade de montar pacotes envolvendo o Klay Thompson. Mas é um cara que eu também acho que vai ser trocado. O Gafford é um cara mais fácil de montar pacote. O Gafford é um jogador que tem um mercado bem interessante. Tem muito time precisando de pivô. Né? O Lakers tem obrigação de ir atrás do Gafford. Né? Ah, mas tem o DeAndre Ayton. O Ayton não protege o garrafão, gente. O Lakers precisa de um rim protector. O Gafford ajudaria muito. Né? E é um cara que já jogou com o Luke, então tem toda essa ligação. O Lakers tem que ir atrás do Gafford. Né? Mas um time que eu acho que pode surpreender e pegar ele é o Pacers, tá? Pacers que não tá com a campanha, campanha boa, né? Tá com a campanha horrorosa. Mas é um time que não tá jogando tão mal assim. Eu ainda acho que dá pro Pacers pegar play-in. Só que precisa melhorar o seu garrafão. Sem o Miles Turner ali, cara, o garrafão do Pacers virou uma mãe. O Gafford, mesmo não sendo tão bom quanto o Miles Turner, especialmente no ataque, ele é um cara que te entrega uma proteção de aro muito boa, te entrega rebote e te entrega fisicalidade no ataque. São coisas que eu acho que o Pacers se aproveitaria bastante. E uma troca que eu acho que o Pacers poderia fazer seria Jarrett Walker, Ben Shepherd e uma segunda rodada. Manda isso pra Dallas e pega o Daniel Gafford, fortalece o seu garrafão e aí eu acho que o Pacers entra legal na briga por pós-temporada. Tá? Hoje o Pacers não tá nessa briga. Com o Gafford eu acho que entraria. Tá? E até pensando no ano que vem, com o Haliburton de volta, cara, o fit Haliburton e Gafford tem tudo pra dar muito certo. Muito certo. Imagina a quantidade de lobbies que o Haliburton vai conectar com o Gafford. Vai ser uma coisa absurda. Então, eu, se fosse Indiana, ia atrás. E eu acho que o Pacers vai surpreender a galera e vai pegar o Gafford, tá? Eu acho, cara. Eu acho. Então, Daniel Gafford é outro que eu tenho poucas dúvidas de que vai ser trocado. Então, recapitulando. Herb Jones, Trey Murphy, Gafford, Michael Porter, LaMelo, AD, Kuminga... Klay Thompson, DeAndre Russell. Bastante nome, hein? Bastante nome. Os últimos dois aqui pra fechar, porque o programa já tá quase dando 1 hora de programa. A minha intenção era fazer um programa de meia hora. Né? Brincadeira.
Os últimos 2 nomes. Kobe White é um cara que eu acho que o Bulls vai testar o mercado. Ele não tá fazendo uma grande temporada e ele perdeu muito espaço por conta da ascensão do Josh Giddey. Então eu acho que o Bulls vai tentar negociar o Kobe White. Uma opção que eu acho boa e que vem sendo especulada é com o Minnesota, né? Minnesota precisa urgentemente de um armador titular. E o Kobe White é um cara que ele caberia nesse time de Minnesota. Minnesota poderia fazer um pacote com o Rob Dillingham e DiVincenzo. Seria um pacote muito bom, né? E pro Bulls seria interessante, né? Você pega um bom Donte DiVincenzo, que ajuda o time de forma imediata, um cara com experiência em playoff, foi campeão lá em Milwaukee, então é um jogador que ajudaria muito o Chicago. E o Dillingham é um prospecto, assim, é um cara que eu não, sinceramente, eu não sou muito fã do Dillingham. Acho que igual eu falei, a teoria do Rob Dillingham é melhor do que o jogador Rob Dillingham em si. A teoria, o Rob Dillingham é o quê? É um cara extremamente habilidoso, rápido no mano a mano, puta shot creator. Pô, absurdo, né? Na teoria. Na prática, é um peladeiraço que não te entrega nada na defesa e é um cara sem experiência nenhuma. Então, mas é um jogador que tem um potencialzinho ali, talvez vire, não sei. Então, acho que o Bulls veria vantagem nessa troca e pro Minnesota seria muito bom. Você pega um armador que chega para ser titular, você pode finalmente botar o Mike Conley no banco de forma definitiva. O Anthony Edwards fica na função de shooting guard, que é onde ele melhor rende, para de usar ele como PG. E aí eu acho que o time tende a funcionar melhor tendo o Kobe White. Então é uma opção que eu acho viável. É um cara que tem um mercado bom. Não é um mercado tão extenso, mas eu acho que tem um mercado bom. E Minnesota seria uma opção muito boa. E o outro nome é o menino Jamorango, né? Menino Jamorango, a situação dele lá em Memphis parece que tá complicada. A relação dele com a comissão técnica não é lá das melhores, né? Então eu acho que o Jamoran vai rodar. Ou o Memphis vai pelo menos tentar trocar ele. A questão do Jamoran é muito parecida com a do Lamelo, né? Assim como o Lamelo é um jogador que não consegue ficar saudável nos últimos anos. Assim, é ridícula a quantidade de jogos que ele jogou. É um cara que tem questões comportamentais, né? Em quadra, quando tá saudável, mano, o Jamoran é um jogadorzaço. Eu adoro ele, acho um jogador muito bom. Mas é difícil ele estar em quadra e mesmo quando ele tá em quadra, existem contras, que é toda a questão de personalidade, né? Enfim. Um cenário que eu acho possível é Miami. Com essa cultura do Miami Heat, do Pat Riley, talvez o Pat Riley olhe e fale: irmão, eu consigo consertar o Jamoran. Aqui ele não vai se criar. E aí, Miami vai lá, Miami que tá em baixa, né? Vem jogando, né? Vem com resultados ruins. Talvez Miami olhe e fale: irmão, vamos tentar. E aí pega Tyler Hero, Jovic e manda pelo Jamoran. Eu faria essa troca se fosse Miami? Não. Mas não é... Assim, dos cenários que existem, esse talvez seja o que eu mais acredite que pode acontecer. O Pat Riley olhar pro Jamoran e falar: puta, eu consigo consertar esse moleque. Consigo botar ele na trilha, na linha. Bora. E aí monta um time ali com o Jamoran, com o Cleawar, com o Bam Adebayo e tenta brigar nesse leste. Se o Jamoran ficar saudável, cara, o Heat briga legal, tá? Briga legal. A questão é ele ficar saudável, a questão é ele ficar com a cabecinha boa. Enfim, é uma situação complicada do Jamoran, mas vamos ver, né? Vamos ver. Um último nome que eu só vou citar rápido é o Trae Young. Mas o Trae Young eu não tenho certeza que vai ser trocado, porque talvez a Atlanta queira tentar um último ano com ele. Mas eu não acho impossível o Trae ser trocado. Tá? Eu não acho impossível. O time tá jogando bem sem ele. Jalen Johnson tá se despontando como o líder desse time. Não duvido do Trae ser trocado, tá? Mas eu não vou colocar ele nessa lista definitiva, porque aqui eu só quero colocar caras que eu tenho convicção de que vão ser trocados. Esses que eu falei, eu tenho convicção. O Trae já é mais só uma possibilidade, tá? Esses aqui eu apostaria dinheiro que eles vão ser trocados. No Trae Young, não. Mas é um cara
pra ficar de olho. E o Donovan Mitchell também entra nessa brincadeira, mas aí seria algo partindo muito mais do Donovan Mitchell do que do Cavs. O Giannis é a mesma coisa. Né? Giannis, Donovan Mitchell são caras que eu vejo cenários deles sendo trocados, mas não é convicção. Porque depende deles, não é das franquias. As franquias não vão querer trocar Mitchell e Giannis. Né? Bucks e Cavs não vão trocar os dois. É algo que teria que partir dos dois. No caso do Trae, eu vejo tanto o Trae podendo pedir troca, como a Atlanta querendo trocar ele. Até porque o Trae Young tá no seu último ano de contrato. Ele não renovou, ele tem player option para ano que vem. Então talvez a Atlanta olhe para a situação e fale, irmão, eu não quero gastar dinheiro no trade, Jalen Johnson tá voando. Eu vou apostar no Jalen Johnson como meu franchise player, vou economizar uma grana e vou trocar o Trae Young para não perder ele de graça. A situação do Mitchell e do Giannis são diferentes. São situações onde depende só do jogador. Se o Giannis bater o pé e falar que quer ser trocado, ele vai ser trocado. Se o Donovan Mitchell bater o pé e falar que quer ser trocado, ele vai ser trocado. Né? No caso do Trae Young, eu acho que é algo que pode partir até da própria franquia. Mas mesmo assim, eu não coloco ele nessa lista, eu fecho com esses nomes aqui que eu já falei. Tá bom? Então, é isso, minha gente. O mercado tá aberto. Com certeza teremos negociações sendo feitas até o final do ano. É importante lembrar que, por exemplo, ano passado, Anunoby foi trocado no Natal, perto do Natal, não foi? Então, trocas devem acontecer ainda nesse mês de dezembro, mas a partir de janeiro é onde a brincadeira realmente vai ganhar força, em fevereiro é onde a loucura vai tomar conta. Vamos ficar de olho, vamos acompanhar, aqui você sabe, né? Cobertura de mercado é comigo mesmo. Então se inscreve, ativa a notificação, porque a loucura vai começar em breve. Então ativa a notificação já para não perder nada. E é isso, minha gente. Obrigado a todos pela audiência nessa quinta-feira. A gente se vê no decorrer do dia com mais conteúdo. Obrigado, tamo junto. Beijo no seu coração e tchau.